Olá, tudo bem? Se tu quer utilizar um bom contrato de gestor de tráfego com os teus clientes, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 pontos que não podem faltar num bom contrato de gestão de tráfego. Eu quero que tu saia desse vídeo com segurança para fechar contratos com cláusulas que não vão te dar problemas no futuro. Primeiro é importante dizer que ter um contrato, um gestor de tráfego, chegar no seu cliente com um contrato, isso por si só já vai mostrar muito mais profissionalismo do que se ele simplesmente fechar um negócio de boca ou simplesmente gravar um vídeo sobre o contrato. Se ele chega já com um contrato escrito, isso já vai demonstrar um profissionalismo desse gestor de tráfego. Mas claro que não adianta somente ele ter um contrato. É importante que esse contrato realmente proteja ele. E é por isso então que a gente vai ver 5 cláusulas ou 5 pontos que são muito importantes num contrato de gestão de tráfego. E outra coisa, antes de começar, é importante dizer que nesse vídeo eu não vou falar sobre aspectos gerais do que tem que ter num contrato, como obrigações das partes, prazos, extinção do contrato. Não é o foco nesse vídeo aqui. Até posso fazer um vídeo sobre isso, mas o foco aqui são cláusulas mais específicas da gestão de tráfego em si. Beleza? Então vamos lá. Primeira delas, o gestor de tráfego ele sabe o que é gestão de tráfego, né? Só que muitas vezes o teu cliente não vai saber o que é isso. E é aí que está o primeiro ponto do contrato. É importante tu definir lá no objeto do contrato o que exatamente é gestão de tráfego. Porque senão tu vai correr o risco do teu cliente acreditar que tu vai fazer inclusive muito mais tarefas do que tu fechou com ele. E isso por uma falha tua de não ter definido bem o objeto do contrato e o que é a gestão de tráfego. Vou dar um exemplo. Se um gestor de tráfego não explica que a gestão não significa fazer, por exemplo, a elaboração dos criativos, porque em tese tu vai fazer somente as campanhas, certo? Só que o teu cliente talvez não saiba disso. Então é importante tu deixar bem claro que, por exemplo, os criativos não entram nessa definição de gestão de tráfego. E aí é importante tu definir o que é a gestão de tráfego em si. Outro ponto importante é definir como serão entregues os relatórios de análises de dados. Hoje em dia, e quanto mais o gestor de tráfego se profissionaliza, ele começa a entregar relatórios da gestão de tráfego. Esses relatórios podem ser semanais, podem ser quinzenais, mensais, ou pode até mesmo não haver essa entrega desses relatórios, mas é importante definir no contrato como que essas entregas vão ser feitas, qual a periodicidade, que dados que vão ser importantes estar nesses relatórios. Isso por quê? Para evitar que o teu cliente também, assim como no ponto anterior, que o teu cliente acredite que tu vai entregar mais do que realmente vai, ou que tu vai entregar algo diferente. Então é importante especificar. Por exemplo, deixa claro que vai ser um relatório, o que vai conter no relatório, vai ser extraído do gerenciador de anúncios, por exemplo, quais dados vão ser extraídos. Não significa que tu não pode entregar a mais, mas é muito importante cuidar para que tu não entregue a menos, certo? Em terceiro lugar, é importante definir o que tu vai depender de aprovação prévia do teu cliente. Isso é extremamente importante, porque se o teu cliente demora para fazer alguma aprovação, isso pode atrasar o teu trabalho. E aí, para tu se precaver disso, o que é bom tu fazer? Colocar no contrato prazos de aprovação e também uma cláusula dizendo que caso o teu cliente passe desse prazo de aprovação, então tu já especifica a consequência jurídica disso, que pode ser, por exemplo, uma aprovação tácita. Vou dar um exemplo. O teu cliente ele tem ele tem 3 dias, por exemplo, ou 1 dia, para aprovar uma campanha de captação que vai começar a rodar na semana que vem. Se ele não aprovou dentro desse prazo estipulado, então automaticamente vai ser considerado que está aprovado. Isso te dá segurança e também dá segurança para o teu cliente. Também é possível fazer o contrário. É possível prever, por exemplo, que se ele não aprovou dentro desse prazo, então se considera que não está aprovado.
E o bom do contrato é isso, ele nos deixa livre, a gente decide qual vai ser a consequência jurídica. Mas é importante definir a consequência jurídica em si. A próxima é extremamente importante para um gestor de tráfego, que é a propriedade intelectual. Sempre que o gestor de tráfego cria uma estrutura de campanha, esquenta o pixel, tudo isso que ele faz, ele gera uma inteligência na ferramenta. E essa inteligência, ela é de propriedade intelectual de alguém. Pode ser tua, como gestor de tráfego, ou pode ser do teu cliente. E por isso que é importante definir no contrato de quem que vai ser isso daí. Por quê? Porque isso tem valor de mercado. Um pixel tem valor de mercado. Tanto que, se uma conta de anúncios cai, por exemplo, isso gera uma grande perda financeira, por causa de toda aquela inteligência e todo o trabalho que teria para fazer tudo isso em uma nova conta de anúncios. Por isso que é importante definir de quem que é essa propriedade intelectual. E isso se define por meio do contrato. E, assim como a gente já viu, o contrato ele nos dá liberdade para definir. Então, tu pode, inclusive, na tua negociação com o teu cliente, utilizar esses pontos para subir ou para baixar o valor do serviço. Por exemplo, se o cliente quer ter posse, quer ter propriedade de toda essa propriedade intelectual, ele pode pagar um pouco mais por isso. Agora, se ele quer somente o serviço, mas ele não quer ser dono disso depois, então ele pode pagar um pouco menos. Tudo isso tu pode negociar e prever no contrato. O quinto ponto é extremamente importante quando a gente fala de contratos de gestão de tráfego, que é a cláusula de proteção de dados pessoais. Por que isso é tão importante? Porque na gestão de tráfego é muito comum a gente gerar leads. Se tu é gestor de tráfego, tu sabe muito bem o que eu estou falando. E essas leads, elas nada mais são do que dados pessoais. São dados ali, e-mails, nomes de pessoas, enfim, às vezes até número de WhatsApp dessas pessoas. E às vezes até outros dados, né? Se a gente cria uma campanha, por exemplo, de preenchimento de um formulário, a gente consegue inclusive captar muito mais dados ali daquelas pessoas. E aí, para isso, é importante que no contrato conste quem vai ser responsável por esses dados pessoais. Vai ser o gestor de tráfego, vai ser o cliente. É muito importante constar isso no contrato, principalmente por causa das obrigações que a LGPD traz. Eu tenho um vídeo aqui onde eu falo sobre as obrigações do controlador, as obrigações do operador de tratamento de dados, e dependendo de qual desses papéis tu desempenha, tu vai ter ou não vai ter algumas obrigações diferentes. Por isso que é importante definir no contrato exatamente esses cuidados. E eu falei que eram 5, mas agora eu vou falar mais uma sexta, que é a questão de ter no contrato uma cláusula prevendo a obrigação das partes de respeitar as políticas da plataforma. Como assim? Vamos supor que tu combinou com o teu cliente que iria te enviar os criativos, que tu ia usar esses criativos para subir uma campanha. Só que daí o teu cliente te envia criativos que estão contra as políticas do Facebook. E aí quando tu vai anunciar, o que vai acontecer? Vai bloquear a tua conta de anúncios, ou vai bloquear o anúncio. Isso vai prejudicar o teu trabalho como gestor de tráfego. Então é importante prever já essa obrigação de respeito às plataformas para preservar o teu trabalho, para preservar também o negócio do teu cliente. E aí tu sempre tem que pensar que o teu trabalho não é um fim em si mesmo, o teu trabalho ele serve para gerar valor também ao negócio do teu cliente. E aí, se a gente desrespeita as políticas das plataformas, a gente pode acabar derrubando o anúncio ou até mesmo perdendo a conta de anúncios inteira. E às vezes é um trabalho enorme para recuperar. E todo gestor de tráfego um dia vai ter uma conta de anúncios bloqueada. E por isso eu preparei esse vídeo aqui, que vai te mostrar exatamente o que tu precisa fazer caso em algum momento tu tenha uma conta de anúncios bloqueadas. Até mais!